Meus queridos, segundo vídeo ainda de hoje, só para nós entrar um pouco no aspecto comercial agora da nossa discussão, tá? Algumas pessoas podem vir e me pedir o seguinte: professor, se eu venho aqui, eu tenho switch de diversos modelos, genérico, aqui, se duvidar, eu encontro até um hub, ó, hub. Eu também encontro hub aqui para colocar. Tá, e o professor fala muito suíte gerenciável, etc e tal. Você não acha, Wagner, que você está supervalorizando esse universo dos suítes? Que não é tudo isso, na verdade, que é uma caixinha com um monte de buraquinho, que eu ligo um monte de cabinho de rede aí. O cara quer iniciar a nossa discussão com isso. É que é o seguinte, gente. Tem diferença sim. Tá, vamos lá. Como é que nasceu a Ethernet? Rapidamente, eu não vou me aprofundar em coisas dinossáuricas, tá? A Ethernet surgiu numa universidade do Havaí para transmissão por rádio, que eles só tinham uma estação de rádio e tinham vários campos que queriam trocar dados nos computadores, tá? Aquele protocolo para rádio foi transferido para cabo e é cabo coaxial, aqueles cabos que nem antena parabólica, assim, certo? Aí a grande sacada, o momento que ela deixou de ser uma coisa quase que experimental para ser algo muito usado, foi quando inventaram o hub. O que acontece com o hub? Eu ligo o cabo de rede no hub e tudo que o hub receber de dados, ele repete para todas as portas, certo? Então, o hub ele funcionava como um repetidor. Ele recebia os dados, repetia para todas as portas. Não tinha inteligência e era bem isso mesmo. Ele era só uma caixinha que se conectava a um monte de cabos, certo? Bom, com o passar do tempo, o pessoal foi notando que as redes grandes Ethernet, elas ficavam lentas pelo seguinte, porque elas tinham que disputar o meio. Elas tinham que o Ethernet, você deve lembrar, né, da rede Zoom, que o Ethernet, você ouve o meio, se não tiver ninguém transmitindo, você transmite, se tiver alguém transmitindo, você espera um tempo aleatório e ouve o meio de novo, tá? E quando há uma colisão, ou seja, dois equipamentos transmitindo ao mesmo tempo, o sinal chega estragado e aí aí sim o hub tem ação porque ele manda o chamado jump signal, que é um sinal de lixo estragando todo o meio até todo mundo parar de transmitir, para aí ele também para de transmitir o jump signal e recomeça o CSMA-CD, né? Que é ouvir o meio, se não tiver ninguém transmitindo, plá, certo? Então, com o hub e as redes que tinham muitas máquinas, 50, 60, 100 máquinas, essas redes começavam a ficar muito lentas. Então o pessoal começou a criar primeiro bridges, que eram computadores que roteavam pacotes de um lado para o outro, tá? E depois os caras criaram bridges individuais, que são os switches. Então o switch faz o quê? A hora que um computador está transmitindo para outro computador, ele isola esses dois computadores do resto da rede, tá? Então eu posso ter dois computadores enviando sinal um para o outro, mas como eles estão isolados, outros dois computadores podem, vamos pegar o end devices aqui, outros dois computadores podem também transmitir os dados ao mesmo tempo. Ó, vamos ligar esse aqui, pimba, e esse aqui, pá, tá? Esses dois computadores de cima aqui, eles podem estar se comunicando sem interromper a comunicação desses dois computadores aqui de baixo, tá? E assim vai indo. Cada par de hosts, porque hoje em dia não é só computador, né? Hoje em dia é computador, televisão, videogame, impressora, o que você imaginar. Cada par de hosts, portanto, que é um termo melhor para usar, pode fazer sua comunicação
sem interromper o par de hosts que também está comunicando nessa rede, tá? Então essa é a ideia do switch, certo, meus amigos? Bom, e o que é o switch gerenciável? O switch gerenciável é um switch que, além de fazer o serviço do hub, que é ter um monte de buraquinho para você conectar, além de fazer o serviço do switch, que é eu isolar os computadores que estão se comunicando para não interromper a comunicação de outros computadores, tá? O switch gerenciável também tem um monte de outras configurações que eu posso fazer dentro dele, certo? Ok? Então, vocês têm que prestar uma certa atenção quando vocês vão comprar o equipamento, porque vocês têm que analisar o que é preciso e o porte da empresa que você está atendendo, para você não sugerir coisas assim fora da realidade. Porque nós vamos encontrar no mercado, vocês me dão licença, eu abri o Mercado Livre aqui, ó, vocês vão encontrar aqui no Mercado Livre o Switch Encore Gigabit, tá? 24 mais 2 por R$ 214, a caixinha está um pouco amassada. Nesses casos aqui, eu estou usando o Mercado Livre porque é o que já tem imagem na tela, que vai ficar gravado na minha aula, né? Tá gravando? Tá. Mas vocês podem também ir na loja, vão ali no Inhoato, por exemplo, no meu amigo Ricardo Serbato e tal, aí vocês encontram todos os exemplos que eu vou dar aqui e garanto que vão estar melhor até que esse switch aqui que o bombeiro amassou na sacola quando trouxe do Paraguai, provavelmente, né? Pois bem, mas eu também tenho um outro, olha só, eu posso pegar um Switch Hub de R$ 324 da TP-Link. E olha, da TP-Link também eu tenho um outro pelo dobro do preço. E eu tenho um outro aqui por 1.700. Que loucura! Então por que eu vou comprar esse de 1.700 se eu posso, no ladinho tem um de 289 e isso não faz sentido. Percebe o que eu estou querendo dizer? Ó, tem um switch aqui de 2.400, tá? Por que eu compraria um switch mais caro ou mais barato? Olha, esse exemplo aqui ficou muito bom porque eu queria demonstrar para vocês, ó. Switch de 24 portas da mesma marca, TP-Link, um 289, 1.700, a mesma quantidade de portas. Bom, em primeiro lugar, vamos lá, os switches eles podem ter portas com velocidades diferentes. Eu posso ter o switch com as 24 portas 100 e duas portas gigabit. Então esse é o primeiro corte, tá? Mas o segundo corte vem aonde? Ó, vamos pegar o switch da Cisco, já que nós vamos usar o simulador da Cisco, vamos usar bastante. Então é melhor a gente usar o exemplo da Cisco, né? O simulador da Cisco nós vamos usar o tempo todo. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse switch que tem 24 portas gigabit, se eu não me engano. Tá. O que é que esse switch tem? Então, porque ele tem até duas portas a menos que esse da Encore aqui, para ele custar R$ 1.300 no Mercado Livre. Bom, a verdade é o seguinte, que você, para poder dividir a rede, para que os dois computadores, o parzinho comunique com o outro parzinho, sem um interromper o outro, você precisa ter memória, tá? Memória é chamada memória CAN. Você precisa ter essa memória no switch, ok? E essa memória é o que torna um switch caro, tá? Então o que acontece é o seguinte, esse switch aqui tem aqui escrito, ó, capacidade de 12,8 gigabits por segundo. Então quer dizer que das 24 portas, vamos calcular aqui, calma. Tá, eu tenho 24 portas, então eu tenho 12.800 gigabits por segundo. E ele tem 24 portas, vamos dividir por 24, tá? Quer dizer que, na verdade, eu fiz uma divisão ruim aqui. Vamos colocar de novo.
Tem como voltar isso aqui? Acho que não. Tá, 12.800. Tá. E ele tem 24 portas, portanto, ele deveria permitir que cada parzinho de conexões se comunicasse ao mesmo tempo sem interferir. 24 portas, para mim, eu posso fazer 12 pares. Não é isso? Então, dividido por 12. Tá? Então, ele tem capacidade de 1 GB e 66 MB cada parzinho de porta que estiver comunicando. Quer dizer o seguinte, que com esse switch aqui, tá, eu consigo fazer todos os computadores que estão ligados aqui se comunicar com todos, cada um deles se comunicar com o outro, sem um interromper o outro. Não, meu Deus, acho que eu fiquei muito enrolado nessa explicação. Eu posso ligar, por exemplo, o computador de cima aqui, da porta aqui, com o da porta aqui, podem se comunicar ao mesmo tempo que esse comunica com esse, ao mesmo tempo que esse comunica com esse com esse, e assim por diante. Entenderam, meus alunos? Porque ele tem capacidade de bandwidth. Aqui a pessoa colocou em português, capacidade e tal, mas o nome correto disso aqui, cadê o Word? WinWord. Tá. Você pode encontrar alguns manuais, bandwidth, tá? Bandwidth, tá? Bandwidth, tá? Ele tem bandwidth para fazer essa comunicação de metade do switch com a outra metade, porque ele foi colocado muita memória dentro dele aqui, tá? Vocês entenderam? Foi colocado muita memória dentro dele aqui, então ele se torna um switch gerenciável que é capaz de manter todas as portas no modo switch ao mesmo tempo. O que acontece com o switch, por exemplo, esse aqui? Esse aqui, ele nem escreveu aqui quanto tem capacidade, mas eu não preciso nem ler que eu sei, tá? Ele tem a capacidade o bandwidth, provavelmente, de 1 GB, tá? Ele tem memória para fazer uma portinha se comunicar com a outra. E pronto. Ah, professor, mas o que acontece se 3 ou 4 computadores quiserem trocar dados ao mesmo tempo? Aí ele vai trabalhar em modo hub. Ou seja, como tem mais do que 2 computadores querendo se comunicar, eu vou decair para o modo hub e vou mandar, eu recebo os dados e compartilho para todas as portas. E aí ele trabalha como um hub, certo? Então é por isso que nós temos inicialmente uma diferença de preço. Bah, o que mais que nós podemos ter de diferença de preço? É o seguinte, esses telefones VoIP que nós vemos hoje em empresas, eles precisam de alimentação elétrica. Então eu posso ter um switch que tenha que além de fornecer os dados, forneça energia elétrica, que é o tal do equipamento PoE, Power over Ethernet. Vamos buscar Cisco, 24 portas, Gigabit, PoE. Ele vai ficar mais caro porque é PoE, tá? Ó, o switch PoE nós temos aqui, ó, aqui deve ser só algumas portas PoE, ó. Ele deve ter 2 portas PoE. Esse aqui, ó, deve ser todas as 28 portas PoE, 17.000, né? Então é um switch muito mais caro, tá? Ó, switch de 11.000, tá? Switch aqui, ó, eles ficam mais caros porque eles são PoE, tá? Tanto que muitas vezes o pessoal faz o quê? O pessoal, ao invés de comprar o switch PoE, compra um adaptador para ligar o telefone PoE, que fica uma sujeira na sala, daí o chefe acha que tá ruim, que se era para ficar assim, melhor não ter, não sei o que, né? Então, o PoE também é um negócio que encarece o equipamento, tá bem? Então, vocês entenderam a diferença do hub? Hub passa para todo mundo. Switch baratinho, se tiver mais de 2 comunicando, decai para hub. E switches que são tudo, que tem capacidade de se comunicar com todo mundo, eles ficam mais caros por causa da memória, certo? Mas se você quiser PoE, aí fica mais caro ainda. E aí vem o seguinte,
vocês não podem nunca orçar o negócio fora da realidade da empresa, tá? Então, vamos lá, uma empresa que já está com um projeto de botar tudo em VoIP, que já está com um projeto de não sei o que, uma corporação enorme, blá, blá, blá. Vocês, quando forem fazer o orçamento do switch, vão orçar um switch gerenciável, um switch que tenha bandwidth para trabalhar como switch, não importa quantos usuários estejam usando. E se o cara quer fazer PoE, com PoE, tá? Que é por causa do VoIP, etc e tal. Ah, não, não tem planos de usar PoE aqui. A gente tem VoIP, mas o pessoal que saiu uma circular e tal, que a gente vai usar sempre os adaptadorzinho PoE. Nós não vamos ficar nessa de comprar switch gerenciável e tal, né? Então você não vai orçar PoE, porque senão o teu orçamento vai estourar, os caras vão dizer que você tá maluco, ok? Agora vamos lá. Padaria do José. Padaria do José quer ligar lá o computador dele e o Wi-Fizinho da padaria lá pra ter pros clientes. Velho, você não vai orçar um switch de 3 pau e 600 pro cara, porque o cara vai te mandar catar coquinho. Talvez, como ele quer fazer duas VLAN, uma para ele e uma para os clientes, talvez você precise do equipamento aqui, ó, de 339. Dá uma olhada aqui nessa especificação que dá para fazer VLAN. Ah, não, é o seguinte, nem VLAN não quero, que é só ligar os computadorzinhos aqui da firma dele aqui, ó. O Itacir tem aqui uma esquadria metálica, ele quer ligar os 3, 4 computadores dele da empresa. Daí você não vai orçar um de 400 pila aí, ou de 600. Você vai orçar um aqui de 270 real, que é lá o tamanho que é a empresa dele, tá? Então, assim como se você chegar ali na Videplast e mandar os caras comprar um switch de 270 reais, os caras vão achar que você tá brincando, tá? E você não deve fazer isso, deve orçar um switch bom para ele, do jeito que precisa. A mesma coisa é se você for ali na esquadria metálica do Itacir e orçar um switch de 17 pau, tá? Vocês têm que fazer a coisa de acordo com o tamanho da empresa, tá? E com essa discussão toda, olhando o preço, olhando essas coisas, eu passei para vocês a diferença de switch gerenciável e hub. Espero que tenha sido um vídeo gostoso de ouvir. Até mais, tchau, tchau.